Saudações amigos do Obra Sob Medida, eu sou o Caio Moreira e hoje eu tenho uma história muito especial para contar. É sobre como executar o piso perfeito. Eu vou dar 7 dicas ótimas para quem busca atingir essa perfeição na hora de executar o piso ou na hora de escolher. O primeiro passo é muito simples, ele vem no contrapiso ou na argamassa de regularização. Por que eu estou colocando dois? Porque é o seguinte, o contrapiso, ele geralmente vem como se fosse um lastro de concreto, tá certo? Como base para vir o piso. Nem sempre esse lastro de concreto já vem regularizado, nem sempre. Portanto, o contrapiso geralmente é feito com essa base de concreto, seguindo determinado traço. Por cima dele vem uma camada de regularização. Muita gente conhece apenas como regularização, outros como farofa. Eu conheço mais como argamassa de regularização mesmo. E ele geralmente varia de 2 a 5 centímetros no máximo, tá bom? Ele serve exatamente para nivelar onde é necessário que fique nivelado e dar caimento nas áreas molháveis. As áreas molháveis precisam desse caimento para orientar, para dar direcionamento para a água ao ralo. Por isso que podemos dar dois subgrupos. Camada única. Segundo, múltiplas camadas. Eu costumo trabalhar mais com múltiplas camadas. E você? Consegue fazer na camada única? Isso seria, por exemplo, na hora de concretar a laje do piso, você conseguiria no próprio concreto já deixar ele perfeitamente regularizado para assentar o piso em cima. Conheço pouquíssimos que fazem dessa maneira e eles utilizam concreto autoadensável. Conseguimos também em grandes lajes de prédios ou de shopping center, para o mall do shopping, utilizar a argamassa autoadensável. A gente bombeia, a gente retira o ar, batendo com uma espécie de rodo, tá? Não é um rodo, parece um rodo, exatamente para dar aquele abaulamento e retirar o excesso de ar. Aí sim, por cima dele, vai um porcelanato, vai o granito. Por que a gente utiliza em grandes áreas? Porque a gente economiza tempo e economiza dinheiro, visto que se fôssemos utilizar a farofa ou a argamassa de regularização tradicional, conseguiríamos avançar poucos metros quadrados por dia. E nesse bombeável a gente conseguia fazer 600 até 1.000 metros quadrados de argamassa regularizada no mesmo dia. Em prédios, dependendo da logística, a gente conseguia regularizar 2 a 3 andares no mesmo dia. Dá trabalho? Dá. Nesse caso, a infra das instalações de piso já passadas e, no máximo, a marcação da alvenaria. Isso facilita na hora de passar com a mangueira. Mas não é o nosso caso. Nessa fase de argamassados de piso, eu posso enumerar alguns aditivos que ajudam muito na hora de conferir a resistência ou outras propriedades que vão ser importantes para ele. Por exemplo, o aditivo plastificante, o aditivo incorporador de ar e outros agregados, como por exemplo a vermiculita. Nós costumamos usar a vermiculita quando temos regularização na casa de 5 centímetros pelo menos. Por quê? Eu vou citar um exemplo nosso, que a gente pegou uma casa para reformar e vender e tinha 2 escadas. Essa casa foi dividida ao meio e tinha 2 escadas. A gente retirou uma das escadas e fez uma laje. Só que essa laje já era desnivelada em relação a outro, por conta daquele ambiente que já era desnivelado em relação a outros. Para alinhar
onde era a escada com esse ambiente, a gente teve que regularizar aproximadamente 10 centímetros. Como era um ambiente pequeno, de, sei lá, 9 a 10 metros quadrados, a gente utilizou a vermiculita nesse caso. A gente não sobrecarregou a laje e conseguimos dar uma ótima regularização. Se eu tivesse que usar numa laje comum, eu usaria pelo menos 3 centímetros de espessura e mais em lajes de piso, para não sobrecarregar tanto essa laje. Para lajes de piso, eu já usaria farofa. Ela vai ficar perto da betoneira, perto da areia, e eu não teria necessariamente preocupação com o peso dessa sobrecarga. Segundo passo muito importante, paginação. Essa paginação é importante para dizer onde iniciar o assentamento, dizer a direção do assentamento, onde vamos esconder os recortes. Aproveitamento de peças. Esse aproveitamento de peças é para dar o menor número de recortes possível. E a estética. É nessa estética que a gente escolhe se vai assentar de maneira vertical em relação ao ambiente, horizontal, espinha de peixe, diagonal e o transpassado. Embora o transpassado seja mais comum com amadeirados, já que alguns fabricantes recomendam 20%, 15%. E eu tenho uma história muito interessante com relação a essa paginação. Era a parte aberta de um shopping center e precisávamos colocar um granito. E a gente estava vendo que ia dar muito recorte. A gente foi seguindo o projeto de paginação, mas a gente percebeu que algumas jardineiras, alguns espaços que eram dedicados aos bancos de sentar, dariam muitos recortes. E qual foi a malandragem nesse caso? Bom, não foi malandragem, foi encaixe de projeto. A gente deslocou parte desses bancos de sentar e jardineiras 20 centímetros, 30 centímetros, 15 centímetros. A gente economizou, nesse caso, quase R$3.000 em recorte desses granitos, uma vez que, para dar agilidade, o graniteiro ia trazer o equipamento de corte para dentro do canteiro de obras. Senão nós teríamos que medir as peças, mandar para o galpão do graniteiro e aguardar o retorno dessas peças cortadas. Inviável, né? O shopping tem que entrar em operação. Terceiro passo importante, esquadro. O esquadro é basicamente o alinhamento das peças com o ambiente. Não adianta muito um ambiente fora de esquadro, porque o piso vai mostrar. E o ruim é que tem gente que culpa o assentador. O coitado não tem nada a ver com isso. Tem muito assentador experiente que aproveita o espaçamento dessas peças para encaixar um pouquinho ali, joga a peça um pouquinho para lá, e nesse jogo de peça aqui e acolá, ele consegue deixar as peças como se estivesse no esquadro. As peças não estão necessariamente alinhadas, mas elas estão acompanhando aquele esquadro, aquele fora de esquadro do ambiente. É mais ou menos como se o assentador tivesse que operar um milagre. Dependendo das circunstâncias, ele consegue, mas em muitos casos ele não consegue. E quando esse esquadro é perfeito, ele consegue garantir um alinhamento das peças com o ambiente. Acabei dando um spoiler ali atrás. Quarta dica, alinhamento. Parece até que eu estou repetindo, né? É o seguinte, alinhamento e esquadro andam juntos. Para muita gente pode até parecer a mesma coisa, mas para mim não é. Alinhamento é simplesmente o alinhamento das peças, pura e simplesmente. Já o esquadro é esse alinhamento dentro do ambiente. Se nós temos aquele ambiente em uma direção, as peças, além de estar alinhadas entre si, elas têm que estar no esquadro do ambiente, entendeu? É como se o alinhamento respeitasse mais uma direção e o esquadro respeitasse as duas direções. O exemplo que eu dei ali atrás sobre alinhamento, alguns assentadores conseguem jogar a peça um pouco para lá, um pouco para cá, eles se aproveitam desse espaçamento
para fazer a jogada, até porque nem todas as peças de cerâmica, porcelanato, são perfeitamente no esquadro. Elas têm, até por norma, um pequeno desvio tolerável. Esse desvio geralmente vem na caixa, presta atenção. E é por conta desse desvio que o próprio fabricante orienta o espaçamento adequado. Quinta dica, nivelamento. O nivelamento vem na fase de argamassado. É nessa fase que se trabalha em 3 dimensões. Nós temos a largura, a altura e a profundidade. E qual a grande jogada desse nivelamento? Muito simples. Áreas secas, nivelado, e áreas molhadas, caimento, direcionado para os ralos. Que é o que remete à primeira dica. Lembra do argamassado? Pois é. Uma coisa vai puxando outra. Não tem como fugir. Não fez bem lá atrás, você vai pagar lá na frente. Sexta dica, que eu também já acabei falando sem querer, é o espaçamento. Siga a recomendação do fabricante. O próprio assentador vai precisar desse espaçamento para esconder pequenas imperfeições da própria peça ou esconder pequenos desvios do ambiente. E não é culpa dele, é limitação do próprio material, que durante a queima pode perder frações de milímetro em uma dimensão do que em outra. Às vezes ela até fica meio torcido. Até esse empenamento, esse abaulamento da peça é permitido por norma. Existe aí uma tolerância. Eu sei que muita gente pensa, nossa, mas eu quero junta seca, eu quero que tal, eu vou até economizar no rejunte. Cara, você não vai economizar no rejunte. 1 quilo de rejunte faz uma pá de metro quadrado desse aí com espaçamento de 1,5, 2 milímetros. Um saco de 1 quilo custa 3, 4 reais no máximo. Não é economia. Siga a orientação do fabricante. Ele diz 1,5, siga 1,5. Ele diz 2, siga 2. Ele diz 5 milímetros, no caso muito de peça cerâmica, siga. Essa gordurinha ele também vai precisar. E a última dica, essa é a matadora. Essa muita gente não consegue fazer sozinha. E não adianta você ter feito muito bem em todas as outras anteriores. Ter comprado um bom porcelanato, ter arrumado um bom assentador, conseguido bom desconto nas peças, utilizar argamassa C3 em praticamente tudo para garantir que nada vai soltar, utilizar o traço ideal, dar caimento, se você não harmonizar com o ambiente. Não adianta nada ter gasto essa dinheirama toda se o seu tipo de piso não estiver harmonizado com o ambiente, com o tipo de pintura, com o tipo de decoração e até com o tipo de iluminação que você usa. Não tem como fugir. Utilize a consultoria de um profissional especialista, como um arquiteto. Ele vai te ajudar a conciliar as suas necessidades, os seus gostos e o que você quer. E vai conseguir fazer esse mix de maneira harmoniosa, de modo até que as suas visitas fiquem impressionados, elogiem. Isso é importante para o seu ego e para valorizar o seu imóvel. Eu, por exemplo, como engenheiro civil, nem na minha formação eu aprendi isso e muito menos no meu berço eu tive esse aprendizado de bom gosto. Por isso eu recomendo, nesses casos, contrate um profissional da área de decoração, de arquitetura, para te auxiliar. Espero que essas dicas tenham sido valiosas, espero que você consiga com elas dar andamento ao seu projeto pessoal, ou de casa nova, ou de reforma. E caso você, espectador, esteja com dúvidas, pergunte para nós, mande suas questões, mande suas demandas. A gente faz questão de responder o mais rápido possível, ok? Siga-nos no Instagram, dê o seu like no vídeo, compartilhe. Aguardamos vocês no próximo vídeo. Abraços!